Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 7 ao 11, diz assim: E Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. E sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés, face a face. Repita comigo. E o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Quero que você erga suas mãos para cá, e eu quero que você ore por mim nesse momento. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, à tua disposição. E eu te peço, Senhor Deus, que apesar de todas as dificuldades, de toda a contrariedade espiritual, que a tua palavra seja ministrada e que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo, que qualquer interferência, qualquer mover, Senhor Deus, contrário à ministração da tua palavra, seja por terra, agora em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Podeis sentar, queridos. Queridos, eu quero pedir aquelas pessoas que não estejam escaladas na recepção, ou que não estejam servindo voluntariamente no Enicom ou em qualquer outro ministério que precise nesse momento estar de pé. Eu gostaria que você sentasse, por favor. Amados, hoje nós encerramos a conferência N, e essa semana foi uma semana bem intensa de ministrações. Eu ministrei na quarta-feira, ministrei um pouco aqui na sexta, não falei a palavra, mas ministrei. Ontem também, eu fiz um casamento à tarde, logo à noite, nós também tivemos um momento de ministração aqui, e a voz foi embora um pouco nessa correria. Mas eu peço que você tenha um pouco de paciência com essa voz rouca e chata, mas que você se concentre nesse momento na mensagem, que você não se preocupe com coisa alguma. Eu peço você encarecidamente, não converse, não se distraia por coisa alguma, não fique mexendo no seu telefone. Eu confesso para vocês que isso me incomoda de tal maneira, porque eu penso que se você está aqui nesse momento é para receber a palavra. Se você quer conversar, seja com alguém, seja pelo telefone, você vai precisar estar em outro lugar, porque nesse momento é Deus falando contigo. Apesar da nossa fragilidade e da nossa humanidade, é o Senhor falando com cada um de nós. Então dê atenção ao Senhor, se preocupe com Ele. Palavras são liberadas, decretos são ditos ao seu respeito nessa noite, e às vezes você se perde. Então eu insisto com você, não fique lendo e nem faça espírito de mentira. Pastor, o que é o espírito de mentira? É quando o crente pega a Bíblia, bota o telefone no meio e fica assim, ó. Isso é espírito de mentira, irmãos. Isso é espírito de mentira. Isso é coisa, desculpa, irmãos, mas isso é coisa do demônio. Coisa do capeta, do tinhoso, do encardido, do coisa ruim. Cara, aproveita desse teu tempo. Tem pessoas espalhadas pelo mundo que desejam estar como você, sentado nesse momento, recebendo porção da palavra, e elas não podem, elas estão escondidas em porão para tentar cultuar a Deus de alguma forma, e nós temos liberdade
para ouvir Jesus nesse momento. Então, se desprenda de qualquer coisa. E a mensagem hoje é uma mensagem muito prática. Deus fala com cada um e com cada ministro de alguma forma. E nós respeitamos isso. E Deus fala comigo de uma forma muito prática. E no entanto que as mensagens que eu sempre trago a vocês são mensagens bem práticas, que você pode pegar e aplicar logo no final da mensagem, ou até mesmo durante a mensagem você pode fazer isso. São mensagens práticas de vida. Então, eu quero que você hoje receba essa mensagem. Hoje é uma mensagem muito especial, que Deus falou algo no meu coração de uma forma muito intensa. E eu quero que você hoje receba essa mensagem no seu coração hoje e aplique ela de forma prática na sua vida. Aplique ela de forma prática. Porque, queridos, os jovens, a juventude da igreja, os líderes, a Andressa, o Marcos, a Regiane, quando buscaram ao Senhor pelo um tema, esse tema veio de acordo, irmãos, com o ano dessa igreja, que é o ano da intimidade. E eu me preocupo muito em pregar no tema exatamente por isso, porque eu honro a vida desses líderes que buscam do Senhor e escutam do Senhor aquilo que o Senhor quer falar. E a mensagem hoje é exatamente essa: face a face, vivendo a intimidade com Deus. E eu já começo aqui perguntando, você que está aqui nessa noite, eu já entro de sola e já entro com a pergunta direta: como anda a sua intimidade com Deus? Como anda o seu tempo de relacionamento com Deus? Como anda o seu tempo de estar com o Senhor? Como você avalia esse tempo diante de Deus? Como você faz isso? Como você vive isso? Porque, queridos, preste atenção numa coisa: todos nós nos aproximamos de pessoas. Todos nós temos relacionamento com pessoas. E eu tenho certeza que você conheceu diversas pessoas esse ano. E se eu chegar para você e te perguntar como está esse relacionamento com essas pessoas, talvez você vai me falar assim: pastor, eu conheci, mas me distanciei. E hoje eu não tenho um relacionamento muito bom com ela. Ou, pastor, eu conheci e procurei conhecer mais. E quanto mais eu conhecia, mais eu gostava. Quanto mais eu conheço, mais eu gosto dessa pessoa. E eu me aprofundei em relacionamento com ela. E com Deus é exatamente a mesma coisa, queridos. Você pode conhecê-lo, ou você pode se aprofundar em conhecer ainda mais, ou você pode desprezar Ele. Por isso que eu te pergunto, como tem sido o seu tempo de intimidade com o Senhor? Como você avalia o seu tempo de intimidade com Deus? Você tem visto a face do Senhor? Ou você tem visto a face que a religião te mostra? Você mesmo tem visto a face do Senhor? Ou você tem visto uma face que a religião te mostra? Você tem tido intimidade com Deus porque o seu coração deseja? Ou você tem tido uma falsa intimidade com o Senhor porque alguém manda? Porque eu já disse isso aqui: se você precisa fazer alguma coisa porque alguém te manda, é porque na verdade você não ama aquilo que você quer fazer. Porque quem é aperfeiçoado em amor não precisa de regras. Quem é aperfeiçoado em amor não precisa que alguém dite para você o que você deve ou não fazer. Quem é aperfeiçoado em amor vive a intimidade não porque a religião mostra, mas porque ela busca conhecer Jesus. Você está entendendo? Não é porque a religião te mostra, queridos, mas é porque você busca Jesus. Não é porque o pastor diz que você precisa se relacionar, é porque você quer se relacionar. Porque assim como Jó disse: antes eu ouvia falar de ti,
mas agora meus olhos te veem, agora eu te conheço, eu sei quem tu és, eu vivo a profundidade de um relacionamento contigo. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco, queridos. Porque você pode estar nesse culto, você pode estar ouvindo eu falar de Jesus, mas se você não quiser Jesus, vai ser apenas uma face que eu estou te mostrando, e não a face que Ele quer se revelar a você. Entenda isso. E eu preciso te falar, uma boa parte dos cristãos, uma boa parte dos crentes que nós temos hoje em dia, eles conhecem Jesus porque a religião fala, eles conhecem Jesus porque alguém diz para eles, mas eles não conhecem Jesus de buscar Jesus, eles não conhecem Jesus de mergulhar em Jesus, eles não conhecem Jesus de ver Jesus plenamente para eles. E eu sei que muitos desses estão aqui. Eu sei que muitos desses estão aqui. Para de mexer na imagem, por favor, senão distrai as pessoas. E a mim também. Então eu peço, queridos, que você entenda. Cara, nós somos 50. Nós somos 50, de acordo com o último censo. Nós somos quase 50 milhões de evangélicos nesse país, de crentes nesse país. Será que nós não podemos fazer a diferença nessa nação? Será que nós não podemos fazer algo por essa nação? Mas sabe por que nós não fazemos? Porque muitos crentes professam Jesus apenas pelo que a religião mostra, apenas pelas liturgias dos cultos, mas não vivem a beleza da companhia do Senhor no secreto. Não conhecem Jesus face a face. Conhece de ouvir falar. E eu até falava essa semana com um irmão querido, que eu amo muito. E eu dizia uma certa coisa. Queridos, eu não tenho nada contra cristão ir para esplanada, para frente do QG, levantar bandeira, falar sobre Jesus. Eu não tenho nada contra isso, irmãos. É espírito democrático, você tem o direito de fazer. Faça mesmo pela sua nação. Faça mesmo pela sua nação. Mas não adianta de nada, meu querido, você está lá manifestando, passar o dia inteiro lá falando e pedindo e dizendo um monte de coisa, mas se no dia a dia você não entra para o secreto e não conhece Jesus face a face, não adianta. Não adianta você falar que vai para uma manifestação, mas na hora que você vem para a manifestação dos santos, no momento em que você vai rasgar os céus em adoração com os santos, você não vem. O que adianta? O que nos move, queridos, não é o nosso sentimento. O que nos move é o poder de Deus, porque nele eu existo, nele eu me movo, nele eu permaneço, diz Atos dos Apóstolos. Se você tiver que se manifestar, manifeste-se, mas também se manifeste no secreto. Se você tiver que reivindicar algo, alguém, reivindique, mas também reivindique na presença do Todo-Poderoso. Porque aquele que fica face a face com Jesus, conhece seu coração e conhece seus segredos. Aquele que fica face a face com Jesus, conhece o seu coração e entende os seus segredos. Você precisa fazer sim. Mas antes de tudo você precisa basear a sua vida no conhecimento do Altíssimo na totalidade. E esse tema, face a face, diz exatamente sobre isso. E queridos, eu não consigo, quando eu escuto o termo viver com Jesus face a face, não lembrar de Moisés. Eu não consigo. Moisés para mim é referência de face a face de um homem face a face com Jesus. Só para você contextualizar um pouco,
Moisés, líder do povo de Israel, tinha toda uma estrutura religiosa para ele. Tinha o arraial, tinha o templo, podemos dizer assim. Ele tinha tudo isso. Mas diz a palavra nesse texto que nós lemos, que apesar de ter tudo isso, Moisés não se contenta com tudo isso. E Moisés quer mais do Senhor. E diz a palavra que Moisés então monta do lado de fora do arraial, do lado de fora do acampamento, ele vai lá e monta uma tenda. E ele dá o nome dessa tenda de a tenda do encontro. E ele chamava Jesus para um bate-papo. E ele chamava Jesus para isso. E queridos, se tem alguém que pode nos ensinar sobre estar face a face com Jesus, esse alguém é Moisés. E eu quero destacar com você 5 pontos que Moisés nos mostra, que faz a diferença, e nós temos um face a face com o Altíssimo. Primeira coisa que Moisés nos mostra é que a responsabilidade da busca é minha. Primeira coisa que Moisés nos mostra, que a responsabilidade da busca é sua. Você tem a responsabilidade de criar um ambiente de adoração ao Senhor. Você tem a responsabilidade de criar um ambiente de glória. Você precisa buscar Jesus. É você que é o responsável por gerar esse ambiente de encontro. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus já buscou nos encontrar. Agora basta que nós busquemos a Ele. Porque Jesus não te pede nada que Ele já não tenha feito. Jesus já te buscou. Basta você buscar Ele. Porque 1 João diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou primeiro. Nós desejamos Ele porque Ele nos desejou primeiro. Nós buscamos Ele porque Ele nos buscou primeiro. A responsabilidade da busca é minha e é sua. Essa é a responsabilidade da nossa busca. Ao ponto de, quando as pessoas olharem para nós, elas verem que Jesus é importante para nós. Que nós desejamos Jesus, que nós queremos Jesus, que nós somos responsáveis por esse encontro com o Senhor. As pessoas olhavam e viam que Moisés era responsável por esse encontro. As pessoas viam isso. As pessoas desejavam isso. E aí eu te pergunto, queridos, a sua adoração a Ele pode contagiar os outros que estão à sua volta? As pessoas podem se inspirar, elas podem se inspirar na sua adoração a Deus. Porque tanto que você o ama, o tanto que você deseja, porque, queridos, o amor é a nossa força motriz, o amor é o que nos move, e a adoração nada mais é do que um amor veemente, um amor que deseja, um amor que busca, um amor que quer. Por isso que ninguém é digno da nossa adoração, a não ser Jesus, porque o nosso amor é para Ele. Porque o nosso amor é para Ele, nós o desejamos, nós o queremos, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por buscar. Mas eu não entendo, queridos. Eu não entendo uma geração que diz que é crente, mas não busca por Jesus.
Eu não consigo entender uma geração que diz que ama o Senhor, mas não é responsável por criar o seu ambiente de glória, por criar o seu ambiente de encontro, por criar o seu ambiente pela sua atmosfera de adoração. Eu não consigo entender isso. Não consigo entender, irmãos. Eu não consigo entender um crente que vem para um culto como esse, e um momento de adoração, que eu digo, irmãos, a adoração é o ambiente mais propício. A igreja reunida é o ambiente mais propício para você ser crente, irmãos. A música é boa, o louvor é lindo, a atmosfera é favorável, as pessoas estão adorando. E eu não consigo entender um crente que não sente a responsabilidade de criar o seu ambiente de glória e de adoração. E aí, vem para um culto, para uma reunião solene dos santos que adoram o Todo-Poderoso e ficam assim. E o fogo está queimando, irmãos, e o poder está derramando. E aí tem os críticos, né? Tem os críticos. Os críticos, eles sentam e eles até pose para sentar. Aí se a mulher ainda faz assim ainda. Eu não consigo entender isso, irmãos. Eu não consigo entender. E não me venha com esse papo: pastor, eu não estou adorando aqui, mas eu estou adorando em casa. Presta atenção numa coisa: você está vivendo uma vida de mentira, porque você senta aqui, não adora aqui, e eu tenho certeza que também não adora em casa. Quando ainda não faz o seguinte: vem, meu modelo, tu já está vem, tu já está no hábito já. Bonito, né? Falava de hoje de manhã, como é que esse garoto é bonito, não é, irmãos? É Jesus, né? Faz o seguinte, adora e vai. Ele está acostumado já, ó, tá vendo? E aí ele está lá adorando, o fogo está queimando. E o crente está aqui. E o outro está ali adorando. E aí de repente, o irmão do louvor erra. O irmão do louvor erra. Você viu? Errou. Você viu? Errou. O cara errou. Como pode? Tá vendo? Olha a irmãzinha passando ali. Olha a roupa da irmãzinha. Olha aquilo ali. Irmãos, obrigado. Eu não consigo entender como um crente vem para um local de adoração e não tem a responsabilidade de formar a sua tenda do encontro, mas fica prostrado, sentado, quando não fica, irmãos, sendo o vigilante da pilastra ou da janela, irmãos. Irmãos, eu nunca pedi, mas tem uns guardiões ferrenhos das janelas da igreja. São guardiões ferrenhos das janelas da igreja, porque eles pegam. Irmãos, hoje eu estou empolgado, tá? Não se importa não. E eles pegam e eles sentam na janela e eles ficam ali na janela. E as janelas são protegidas por eles. De tal forma, irmãos, que nem o arcanjo Miguel consegue passar pela janela. Porque, pastor, mas o culto não está bom. O culto não é para você, crente. O culto é para Jesus. O culto é para Ele. Você é responsável por fazer o altar queimar. Você que é responsável. Sendo o guardião da janela. Você não vai fazer o fogo queimar em você. Dando ouvido a tudo e a todo mundo. Irmãos, tem uns crentes que Deus me perdoe.
E eu estou numa campanha ferrenha contra isso. Os crentes não conseguem tirar 30 minutos de adoração num culto sem ficar falando com o irmão do lado. Pastor, mas eu adoro a Deus. Adora nada. Não adora a Deus. Porque você não consegue se dividir entre dois senhores. Ou você vai agradar os seus ouvidos e o coração, conversando com seus irmãos, ou você vai se concentrar e se ligar no Altíssimo, ou você vai adorar a Deus, ou você vai mexer no WhatsApp, ou você vai adorar o Senhor, ou você vai curtir e ver as coisas do Instagram. Mas não dá as duas coisas, porque a responsabilidade de conhecer Jesus face a face é sua. A responsabilidade é sua. Você precisa romper com isso. Você precisa criar esse ambiente de glória. E você não cria um ambiente de glória na sua vida com o braço na cadeira, sentado, olhando para o seu irmão do lado. Você não consegue criar. E queridos, eu vou te falar uma coisa. Se você veio aqui com outro intuito que não seja adorar a Deus, eu preciso te falar que você veio num lugar errado. Não, pastor, eu vim porque eu gosto do Senhor. Não, meu querido, eu também te amo, mas não venha por minha causa. Sabe por quê? Eu não posso fazer nada pela sua vida. Não, pastor, eu vim porque eu preciso bater meu ponto na igreja. Se você continuar assim, você vai bater ponto no inferno. Se você continuar assim, você está vivendo uma vida de mentira. A responsabilidade de criar um ambiente de glória é sua, meu amado. E se eu tiver que ficar mudo hoje para fazer com que você entenda, eu fico. Mas já não dá mais uma geração que fala que seja crente, mas que não adora a Deus na totalidade. Não tem responsabilidade por criar a atmosfera de glória. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o desejamos porque Ele nos desejou primeiro. Nós buscamos porque Ele nos buscou primeiro. Então para de ficar fazendo docinho para Jesus e achando que Jesus vai vir fazer alguma coisa por você. Aí você vai virar para mim e vai falar assim: pastor, é porque o Senhor não conhece as minhas dificuldades, e por isso que o Senhor está falando isso. E aí eu vou te falar a segunda coisa pelo qual Moisés nos ensina: que para você viver face a face com o Senhor, você precisa romper com as suas dificuldades. Você precisa romper com as suas dificuldades, porque se as suas dificuldades não são intransponíveis, é porque o seu amor é inexistente. Se você não rompe as dificuldades por causa de Jesus, é porque você não ama Jesus. Pastor, mas eu estou passando muito problema. Fale com Jesus Cristo. Vai falar com Ele, que por causa do amor, a minha vida e a sua vida, Ele se entregou por nós e rompeu todas as dificuldades que tinha e transpôs todas as coisas por minha vida e por sua vida. E essa é a causa que nós estamos aqui. Um amor extravagante de Jesus que nos salvou e que nos ama. Você precisa romper as dificuldades. Você precisa romper com as dificuldades. Porque dificuldades, queridos, são estabelecidas para serem rompidas. Qual é a dificuldade? Queridos, eu nunca vi ninguém faltar ao trabalho porque está chovendo. A não ser que aconteça como acontece na minha cidade. Alaga tudo, lá em Petrópolis cai o morro, desmonta tudo, destrói tudo. Aí tudo bem. Mas por causa de uma chuvinha que começa 1 hora antes do culto, não vou não. Está chovendo. Vai desmontar a minha chapinha. Por isso que eu já resolvi isso, queridos.
Eu não tenho problema com isso. Queridos, as mulheres têm durante um mês um tempo muito difícil para elas, que se chama período menstrual ou ciclo menstrual. E se é difícil para mulheres, para nós homens é 2 vezes mais. Não é verdade, homens? Amém? Amém, homens? Eu sei disso, mas eu nunca vi, a não ser que seja por casos extremos, da pessoa ter um problema mesmo grave, precisar ir ao hospital ou ao médico. Mas além disso, eu nunca vi uma pessoa faltando serviço porque está num período menstrual. Eu nunca vi um homem faltar uma bolinha que ele vai bater, um churrasquinho que ele gosta, porque ele está com um simples resfriado. Eu não vejo. Queridos, preste atenção numa coisa. Talvez você ache que não, pastor, mas o senhor está exagerando, o senhor está sendo radical, o senhor está sendo muito radical. Não, queridos, é você que está sendo complacente, é você que está sendo desrespeitoso, é você que está sendo relaxado com a presença de Deus. Porque se você tem dificuldade, vai romper com a dificuldade. Porque vocês talvez não saibam e não entendam. Porque às vezes você vive o seu tempo e o seu ambiente. Mas, queridos, eu como pastor, eu escuto tantas desculpas para Deus, que eu fico impressionado. Como é que a pessoa tem a coragem e a audácia de falar aquilo diante do Senhor? Você chama os crentes para fazer um jejum e oração. Não posso, pastor. Por que não pode? Não, porque eu estou com uns projetos aí, isso vai me atrapalhar nos projetos. Se chama o crente para fazer um jejum e oração, não posso. Por quê? Não, pastor, eu não consigo ficar sem café. Não dá para eu ficar sem café. Eu não consigo ficar sem café. Ah, vá se converter em nome de Jesus. Então quer dizer que o café é maior do que uma guerra espiritual que você precisa vencer. Vai se converter. Pastor, eu tenho uma dificuldade de saúde, por isso eu não posso jejuar. Ok. Mas essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai transpor a dificuldade e vai encontrar alguma forma. Mas você tem todas as condições favoráveis. Você não faz, sabe por quê? Porque você não quer. Você inventa uma desculpa. Porque quando você deseja algo, eu tenho certeza que você rompe com as dificuldades. Se você deseja a presença do rei, você vai ter que pagar um preço para estar na presença do rei. Mas esse preço é muito pequeno diante de tudo aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Irmãos, eu poderia muito bem não estar aqui. Como eu já vi pessoas, pastor, eu estou com um negocinho na garganta. Não consigo estar na igreja não. E eu falo isso, irmãos, a referência à igreja, porque eu já disse, eu tenho certeza, se você não faz aqui em público, quanto mais no secreto, queridos. Aí que você não faz mesmo. Porque mais uma vez eu digo, se você não transpõe a sua dificuldade, é porque o seu amor é inexistente. Você não ama, você não deseja, você não faz. Pastor, eu estou com dificuldade na adoração, porque eu estou passando problema. Presta atenção, meu querido, se a sua adoração depende das circunstâncias, é porque você não conhece para quem você está adorando. Você não sabe para quem você está adorando. E eu vou te falar mais. Se você precisa que ter circunstâncias favoráveis para você adorar a Deus, você não passa de um perdido e não de um salvo. Você não passa de um perdido, porque vai falar com Jesus que morreu na cruz por você. Vai falar com Paulo e Silas quando eles estavam na prisão e adorando a Deus.
Vai falar com os mártires da igreja que morreram para que o evangelho chegue para você. Vai falar com esses. Tenha no mínimo hombridade para romper com a dificuldade pelo amor que você tem a Jesus Cristo. Porque como diz a palavra, eu estou certo e convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem nenhuma dessas coisas poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então não vai ser uma dor de cabeça que vai me afastar de estar na presença dele. Não vai ser um problema do meu dia a dia. A voz vai até a hora que Jesus quer, irmãos. Não vai ser. Rompa com as dificuldades. Rompa com as dificuldades. Rompa com as dificuldades. Sabe por que tem muitos crentes que vão ouvir naquele dia a seguinte coisa: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Vocês não tiveram intimidade comigo. Vocês não viveram comigo uma intimidade. Vocês não viveram. Eu não consigo entender, irmãos, uns crentes que querem entrar no céu, mas não querem viver com Jesus aqui na terra. Uns crentes que querem entrar no céu, mas não querem viver com Jesus na terra. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. Terceira coisa que Moisés me mostra. Antes de eu falar a terceira coisa, a gente quer ter uma vida confortável para servir Jesus. Eu vou falar e estou falando para os meus irmãos que estão em casa, os que estão online. Eu posso te dizer que 95% de vocês que estão em casa não precisariam estar em casa assistindo online. Só estão porque não querem ter o trabalho de pagar o preço para servir Jesus. E não tenham medo de falar isso, queridos. Porque o online foi criado para atender pessoas que estão em dificuldade. Mas tem alguns crentes que não. Pastor, eu quero ficar aqui no meu sofá, confortável. Cuidado. Cuidado. Pode ser que realmente você fique no seu sofá, em especial quando Jesus Cristo voltar. Muito cuidado. Porque crente muito confortável é crente que está... Obrigado, meu filho. É crente que está próximo a se corromper. Então, mais uma vez eu vou te dizer, use online só quando você precisar, mas queira estar na celebração dos justos adorando o Senhor. Mas pastor, eu estou em casa e se duvidar eu estou menor do que muito crente. Para de se comparar com os outros. Você está se nivelando por baixo em vez de estar se nivelando pelo que o Senhor te quer. Pastor, estar na igreja é muito ruim. Eu não consigo entender. Já disse isso. Umas pessoas que amam o noivo, mas detestam a noiva. Se você amar a minha vida, mas não gostar da pastora, você saiba que eu não tenho parte contigo. Pastor, mas eu te amo, mas eu não tenho parte contigo. Não tenho parte. Porque se você não ama a pessoa pelo qual eu desejo viver, junto com ela e para ela, significa que você também não me ama. Até porque nós somos um ministério de uma só carne. Deus não conhece eu e não conhece ela. Deus conhece apenas um. Você está entendendo? Então não tem como você falar que ama Jesus e detesta a igreja. Você na verdade não ama a Jesus. Terceiro ponto
que Moisés nos ensina é que você precisa fazer um investimento para conseguir a presença de Deus. Investimentos são necessários para se alcançar grandes tesouros. Você está entendendo? Investimentos são necessários para você alcançar grandes tesouros. Aquilo que não é valor, que não tem valor, aquilo que é sem valor, você encontra sem esforço. Aquilo que não tem valor, você encontra sem esforço. Mas aquilo que é importante, precioso, você precisa se esforçar. Porque Jesus diz: o reino de Deus é comparado a um homem que encontra um grande tesouro num campo. Ele vai, vende tudo que tem, faz o maior esforço, dá tudo que ele pode para ir lá e comprar aquele campo. E Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a esse. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Força, tempo, recursos, sonhos, amigos, bem-estar. São pequenos investimentos que você vai precisar fazer para adquirir a intimidade com o Pai. O que você está disposto a investir? Moisés tinha tudo, mas ele rompe com a religião, ele rompe com tudo aquilo. E aí o que ele faz? Ele monta uma tenda só para ele. Ele paga, ele investe. Preste atenção numa coisa: a salvação é de graça, mas viver uma vida com intimidade custa um preço. E custa um preço que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que você tem disposto a queimar no altar do Senhor? Seus sonhos, seus projetos, seus amigos. E eu vou falar com vocês de forma muito categórica. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Se essas pessoas que afastam do teu propósito, essas pessoas não servem para estarem na tua vida. E eu vou te dizer mais, como diz o apóstolo Paulo: dessas pessoas, afasta-te. Porque se você tem uma pessoa que compactua com teus pecados, que não incentiva você a estar mais próximo de Jesus, só se junta com você para fazer coisa errada, meu irmão, sai fora. Isso não é de Deus, é coisa do inferno. Você não está percebendo? Porque amigo que é amigo leva você para perto de Jesus. Amigo que é amigo sobe no telhado, como foi aqueles caras na palavra, descem a cama até Jesus, ao ponto de você ser curado. Amigo que é amigo leva você para a cura e não para o inferno. Pastor, mas eu gosto tanto dela, ela é do meu coração. Pastor, eu gosto tanto dele, ele é uma amiga, um brother, desde a criança, desde mais novo. Mas se esse teu amigo não está olhando para você e falando: você precisa buscar Jesus, está te afastando do teu propósito, esse cara não é teu amigo. E eu não tenho medo de dizer, ele é um emissário do inferno para distrair a sua vida. E se você for um amigo que não está incentivando os outros a ir para o céu, saiba você que você está dando um lugar ao diabo. Você está dando um lugar ao diabo. Qual é o investimento que você tem que fazer para encontrar Jesus? Porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí você vai ver Jesus face a face. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, com muito amor eu te trago essa mensagem hoje. Apesar de palavras duras,
mas eu te trago com muito amor porque eu te amo. E eu quero que juntamente comigo você entre nos céus. E eu quero que juntos nós possamos celebrar as bodas do Cordeiro. E eu quero que juntos nós possamos ver Jesus. Seja você que está aqui, seja você que está em casa. Eu falo isso com muito amor. Porque hoje eu confesso a vocês que eu estou, como diz o apóstolo, com dores de parto, querendo que Jesus seja nascido na vida de vocês. E que nós não tenhamos uma geração de crentes que só escutam falar, mas uma geração de crentes que conhecem Jesus na totalidade. Quarta e penúltima coisa, e já começo a me encaminhar para terminar. Uma coisa que Moisés nos mostra é que a formalidade, ela é inimiga da intimidade. Moisés nos mostra que a formalidade, ela é inimiga da intimidade. O que é formalidade, pastor? Formalidade é quando você quer entrar na forma dos outros. É quando você está no formato dos outros. Eu dava um exemplo hoje pela manhã. O rei Charles. Essa semana saiu em todos os noticiários, porque ele quebrou o protocolo e a formalidade. Ele recebeu a filha, se não me falha a memória, do Paul McCartney. E ele chegou perto dela e deu 3 beijinhos nela. Isso é inadmissível diante da formalidade britânica com a família real. Por quê? Porque todos que se apresentam diante do rei precisam ter uma formalidade. Precisam ter todos da mesma forma, do mesmo jeito, se comportar da mesma forma. E às vezes, queridos, nós queremos fazer isso na igreja de Jesus. Nós queremos que todos adorem do mesmo jeito. Nós queremos que todos ajam da mesma forma. Nós queremos que todos pensem do mesmo jeito. Não. Eu costumo usar uma frase que há muito tempo eu não falo, mas eu quero dizer para vocês: tente, invente, mas ache uma forma de adorar a Deus diferente. Tente, invente, mas ache uma forma de adorar a Deus diferente. Porque quem disse, irmãos, que para eu adorar a Deus tem que ser do mesmo jeito que todo mundo adora? Porque quem disse que só porque o outro está chorando eu tenho que chorar também? Eu não sei se eu vou chorar, se eu vou gritar, se eu vou pular, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu vou estar adorando a Ele. Pastor, eu tenho uma vontade de pular na igreja. Pula, irmãos. Eu tenho uma vontade de dar glória a Deus alto, dê glória a Deus alto, irmãos. Pastor, eu quero fazer algo, faça. Se é para Jesus, faça, queridos. Mas não venha para o culto parecendo uma múmia. Não venha viver uma vida inerte diante de Deus. O fogo está caindo na tua vida e o crente está lá. Não. Se conecte, como eu falei no primeiro tópico. A responsabilidade de criar o ambiente é sua. Então crie um ambiente, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, adore ao Senhor. E não permita que ninguém coloque você numa forma de adoração. Não permita. Não permita. Quando eu era adolescente, irmãos, isso foi ontem. Essa foi melhor do que de manhã, tá vendo? Melhor. Quando eu era adolescente, isso foi semana passada, tinha um cântico que dizia assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. No final dele, diz assim:
tu és tremendo. Eu vi muitos pastores virarem e falarem assim: não cante isso, porque Deus, que negócio é esse? De falar que Deus é tremendo. Já vi pessoas falando assim: Deus, tu é demais. Já vi pastores falando: Deus não é demais e nem de menos. Deus é a conta. Ele é a porção necessária. Para, queridos, Deus, Ele é além do que eu peço, Ele é além do que eu vivo. Deus tem muito para fazer na minha vida. Já ouvi uma outra expressão que diz: Deus, tu és para mim mais importante do que 10 cabras. Aí você vai virar e vai falar assim: que falta de respeito com Deus. Vai perguntar para o cara que tem uma cabra apenas na casa dele, que passa dificuldade, que tem uma única cabra que sustenta ele na casa dele, ele e a família dele, e a cabrinha vive de palma e come uma palma. Vai falar para ele o que é ter 10 cabras na vida, irmãos. Esse cara está mais do que suficiente de coisas boas. Talvez você desmereça, porque talvez você esteja como a igreja de Laodiceia, porque você acha que você está satisfeito, você está bonitão, você está vestido, você tem muita coisa e muitas riquezas, mas como diz, não sabe você que você é um pobre, um cego, um nu e um miserável. Qual é a forma que você encontra Deus? Sai da formalidade. Pastor, eu encontro a Deus conversando com Jesus no meio da rua, andando, eu indo para a academia, malhando. Não, pastor. Mas como pode? Como pode você ir para a academia com aquelas calças apertadas e querer falar com Jesus? Um homem correndo no parque sem camisa, orando ao Senhor. Querido, pare com isso. Jesus não olha para isso aqui, mas Jesus está olhando o que nós estamos vivendo aqui dentro. Não adianta você ter cara de crente, veste de crente, mas ter um coração de ímpio. Porque Jesus diz: sepulcro caiado, por fora estão bonitinhos, mas por dentro estão completamente cheios de imundícies. Os religiosos não adoram e também não deixam os outros adorarem. Não adoram e não deixam os outros adorarem. Qual é a forma que você tem de encontrar Jesus? Encontre Jesus. Pare de ter formalidade para Deus. Fale com Deus. Eu fico imaginando, irmãos, tem algumas pessoas que são tão formais que eu fico imaginando elas. Tem criança, então eu vou usar um eufemismo. Fico imaginando na hora da intimidade daquele casal. Você, por favor, você tire a sua parte de cima. Por gentileza, você agora retira o acessório que segura as suas mamas. Querido esposo, por favor, retire agora a sua peça da parte de baixo. Não, queridos, não é assim que acontece. Formalidade não é amiga da intimidade. Quanto mais formal, menos íntimo. Pastor, quando é um bom momento para o casal ter relacionamento íntimo? É no momento que dá vontade, irmãos. É na hora que dá vontade. É no momento que dá vontade. E aonde, pastor? Aonde der, queridos. Contanto que não seja motivo de escândalo. Porque formar intimidade, irmãos, não tem hora. Intimidade tem coração, irmãos. Pastor, tem ceia? Eu já ouvi essa pergunta, irmãos. Eu posso ter relacionamento íntimo com a minha esposa? Irmãos, contanto que você não atrase para a ceia, fica à vontade, queridos. Fica à vontade. Só não pode atrasar para a ceia.
não atrasando para a ceia do Senhor, não pode, sabe por quê? Os homens querem considerar impuro aquilo que Deus considera santo, mas entenda, tudo é santo para os santos e tudo é impuro para os impuros. É a palavra que diz. Rompa com qualquer padrão de formalidade na sua vida. Até porque nós somos seres únicos, portanto a intimidade também deve ser única com teu amado. Rompa com qualquer padrão imposto. Crie o seu próprio ambiente de adoração e de intimidade com Deus. E eu termino, e não vou nem explanar o último ponto, mas só para te dizer que, quinto e último ponto, há bênçãos e benefícios para aqueles que vivem a intimidade com Deus. Eu quero que você fique de pé, eu só vou ler os versículos, porque se você ficar sentado eu vou me empolgar. Há promessas para os íntimos. Diz assim, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês, aqueles que eu tenho intimidade, esperança e um futuro. Salmo de número 63 é um salmo completo de promessas. Eu não vou ler, mas só para você ter uma noção, diz assim: porque tu és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas, e a minha alma se apega a ti, e a tua mão direita me sustenta. Isaías 65:24 diz: antes de você me clamar, eu vou te responder, e ainda que você não esteja falando, eu vou te ouvir. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que ninguém conhece. Há promessa para aqueles que são íntimos do Pai. Quem é você, queridos? Você é como Moisés, que estabelece. Você é como Moisés, que estabelece uma tenda para o encontro. Ou você é daquele que fica vendo as pessoas se regozijando? Você é daquele que quer adorar? Ou você é daquele que só quer receber? Talvez você não gostou da mensagem hoje. Eu preciso te dizer que eu não estou aqui para agradar você, mas eu estou aqui para te dizer aquilo que é verdade e que o Espírito Santo de Deus fala para você. E como diz a palavra, corrija o sábio e ele vai te amar, corrija o tolo e ele vai te odiar. Você vai ser sábio ou tolo de acordo com o teu coração nessa noite. Escolha hoje adorar ao Senhor. Feche seus olhos agora. E eu quero que você comece a adorar ao